caríssimo e amado diácono Noel. Povo de Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. 11º domingo da Igreja Católica Apostólica Romana, de tradição judeu-cristã. O evangelho que nós acabamos de ouvir é o discurso missionário de Jesus. Um discurso rico de sensibilidade, de amor e de compaixão. Primeiramente, as autoridades que deveriam colocar o povo para o bem comum deveriam estar a serviço do povo de Deus, mas infelizmente foram incapazes de conduzir o rebanho. Levaram o povo de Deus para a escravidão, para a opressão. Criaram opressão, violência e morte, ao invés de trazer liberdade, vida digna e comunhão, não diferente das nossas lideranças do século XXI. A maior prova disso é o que a Rússia faz com a Ucrânia, um país invadindo outro país soberano em sua dignidade, com seus povos, com muitas bombas, trazendo mortes, destruição, opressão e violência no mundo inteiro globalizado. Infelizmente, as lideranças que deviam conduzir o povo para o bem orientam para ter um ódio, para ter uma vingança. Por isso que Jesus vendo as multidões, olha ali, para o olhar de Jesus, vendo as multidões, ele vê com o olhar de Deus, ele vê com um olhar eterno, ele vê com um olhar misericordioso, um olhar que é capaz de compadecer, ou seja, sofrer com aqueles e aquelas que estão sofrendo, com aqueles e aquelas que não têm casa, que não têm lar, que não têm comida, que não têm o vestimento. Jesus compadece o coração, que é um sentimento e um atributo divino. Ele compartilha da miséria, da dor e do sofrimento humano. Ele viu, ele é capaz de enxergar tudo em nossa realidade, em nossa vida. Só que ele quer transformar para o bem, para gerar vida, para gerar liberdade e para gerar dignidade. Por isso que ele pede e nos propõe como remédio a oração. Pedi ao dono da messe que enviei mais operários, porque a messe é grande, mas poucos são os operários, para de fato comprometer com o reino, com a justiça de Deus. É desafiador. Precisamos arregaçar as mangas e lutar pelo mundo mais justo, mais fraterno e mais humano. Não esperar das lideranças, dos coordenadores, mas todos nós recebemos, quando fomos batizados, a missão que o próprio Deus confiou em cada um de nós. Devemos proporcionar uma vida digna, em favor de um bem comum geral para todos. O ideal de Jesus, o ideal de Deus. Por isso, nós vivemos num contexto do século XXI tão discriminatório, uma disparidade gritante entre os ricos e os pobres, por causa da incompreensão. Por isso que Jesus coloca como remédio a oração. E se nós vivemos
vivemos é porque nós esquecemos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É o único remédio, a paixão. O esquecimento vai trazer sofrimento, dor, opressão e morte, como quando nós vivemos no contexto do Covid. 2 anos em que muitas pessoas foram mortas, vítimas de um sistema opressor e diabólico. Jesus envia os 12 do mesmo jeito que Ele envia a cada um de nós, o corpo místico de Cristo, a igreja, e Ele dá o mesmo poder que Ele possui para expulsar o mal, trazer vida, dignidade, qualidade de vida. É um poder terapêutico que cura, porque você está alicerçado na pessoa de Jesus de Nazaré, que confiou a cada um de nós a missão. A missão é nossa. Se queremos um reino, um mundo melhor, nós que temos que lutar para que isso aconteça. E Ele envia os 12, tem algumas exigências. Primeiro, ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque foi ao povo hebreu que Deus encarnou. Jesus é judeu, foi o povo hebreu que foi o povo da promessa, foi o povo escolhido. A missão tem que iniciar com o povo que está escondido, perdido. Olha a nossa realidade. Quantos dos nossos irmãos e irmãs que estão perdidos no mundo das drogas, no mundo do alcoolismo, muitos alcoólatras, que quando você fica perdido com a dependência química, é dificílimo para receber a cura. É preciso uma disponibilidade, abrir o coração para aceitar Jesus, a sua proposta de vida, a sua proposta de libertação, que é uma libertação total, porque o que Deus faz, o que Deus propõe, é para a vida toda. Basta você querer. Temos recursos, temos a fazenda que acolhe para os dependentes químicos, mas as pessoas têm que querer. Querer não é poder. Tem um pensador moderno que diz que querer é poder. Querer não é poder. Poder só pertence a Deus. Não o poder de opressão como é no nosso mundo de hoje, de mandar, de querer prepotência, autossuficiência. Não é este o poder. O poder de Jesus se manifesta no amor serviço, gratuito, incondicional. Por isso Ele envia os 12 a ir, é a igreja em saída. O nosso querido e amado Papa Francisco sempre pede para nós, a igreja, o povo de Deus, ir ao encontro dos mais necessitados, levar uma mensagem portadora de vida, de esperança e de salvação. É o Evangelho, é a pessoa de Jesus de Nazaré. Só Ele pode nos tirar da lama, só Ele pode tirar as nossas misérias. O Papa Francisco escreveu um livro, A Misericórdia e a Miséria. A misericórdia, olha lá, é Jesus de Nazaré, e a miséria somos nós, por causa do pecado. O pecado nos distancia de Deus, o pecado nos distancia do semelhante, o pecado nos distancia de nós mesmos. Por isso que temos que ir expulsar o mal, trazer o bem, curar
é o sacramento da cura, que liberta. Tem muitas pessoas que preferem pagar para o psicólogo, nada contra, tem que pagar mesmo para o profissional, do que ter uma direção espiritual, do que confessar o seu pecado. Gente, nós vivemos num mundo que nós temos que partilhar a nossa vida, que senão você vai explodir como um vulcão em erupção, por causa dos problemas, das angústias. Se você não está dormindo bem, é um grande sinal de depressão. Abre o olho enquanto a depressão não torna grande, mais dificílimo para a cura. Nós somos uma sociedade doentia. A depressão só tem 3 coisas que saram. Primeiro, ir no psicólogo, no psiquiatra, o remédio e a igreja. Essas 3 coisas caminham juntos, unidos no tripé. Se não for assim, não terá a cura. A primeira leitura belíssima. Moisés, o representante do povo de Deus, aquele que dialoga com Deus face a face, ele sobe na montanha sagrada e o povo fica embaixo. Naquela época, a compreensão e a concepção da época era que quanto mais alto eu estivesse, mais próximo de Deus eu estaria. Lógico que é 2 milênios atrás. Nós sabemos que não é isso, porque Ele está no meio de nós. E aí com isso Moisés sobe e Deus exorta Moisés para que o povo seja o povo de Deus. Basta ouvir a boa nova de Deus. Shema Israel Adonai Elohenu. Escuta, ó Israel. Devemos escutar a Deus. Nós vivemos o que vivemos no século 21 é porque o povo não escuta Jesus de Nazaré. Se ele fala não roubar, os 10 mandamentos, não matar, quantas mortes, quantos assaltos, quantos roubos. Nós devemos escutar a Deus e colocar em prática os seus divinos ensinamentos. E aí também ele propõe a questão da aliança. A aliança é você ser fiel a este Deus que promete, que Ele cumpre a promessa que Ele prometeu. Por isso que Ele é fiel. E nós não somos fiel, nós somos infiéis. Nós não temos uma relação profunda com Deus através da oração, da comunhão, da vivência íntima com Ele, como Moisés tinha. É preciso ter intimidade com a palavra, intimidade com Jesus. A sua vida vai ser transformada, transfigurada. Como o próprio Salmo nós rezamos, nós somos o povo, o rebanho de Deus. Deus que nos chamou, Deus que nos escolheu. A motivação e os desígnios de Deus é um mistério. Ele quer cada um de nós. Por isso que Ele chamou você e não outra vida. Ele te chama à existência, Ele te dá o dom da vida e Ele te dá a salvação, te dá tudo para a sua vida, gratuitamente. A segunda leitura, Paulo exortando a comunidade de Roma, vai mostrar através de uma exortação fenomenal. Quando éramos pecadores miseráveis, olha lá, Ele morreu para nos salvar, Ele morreu para nos libertar, libertar do castigo eterno, libertar da morte eterna. Ele nos salva do pecado e da morte. Só o sangue redentor do Salvador é capaz de nos libertar, de trazer vida, de trazer salvação, de trazer libertação.
que se ele viesse de novo, a humanidade mataria ele de novo, não crucificado, porque não existe mais a crucifixão, mas de outras maneiras. E através do seu sangue, nós somos salvos por causa da sua vida. Ele doou a vida dele para nos dar vida, e a nossa vida é vivida na vida dele. E quando nós comungamos a Eucaristia, a nossa vida tem que ser transfigurada. Vamos tornar-nos novos cristãos para mudar essa realidade onde é aquela música de São Francisco, onde há tristeza que eu leve a alegria, onde houver ódio que eu leve o amor, viver plenamente realizado como Deus de Jesus, um Deus próximo, um Deus que se compadece e um Deus que ama escandalosamente você, filho amado de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine, para que possamos ser mais humanos, mais fraternos, e que possamos amar uns aos outros como Ele nos amou e entregou a sua vida gratuitamente. Que nossa Mãe Maria cubra-nos com o seu manto sagrado, para que, exemplo dela, possamos viver plenamente aquele mesmo amor que ela viveu através do amor-serviço. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Assim seja.